E aí, pessoal, perigo à vista. Isso mesmo. A pressão sobre a arbitragem, os erros escandalosos do Campeonato Brasileiro. O que a gente pode falar sobre isso? A reta final chegou e tudo pode acontecer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas, gente, ele está conosco, o ativo, isso mesmo. Você quer apimentar a sua vida a dois, você quer, e é importante, você sabe como é importante você ter uma boa relação. Portanto, ativo, entre agora nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Tem o 0800, tem também o WhatsApp para você ter o ativo em casa e apimentar a sua vida a dois, resolver um problema que pode estar lhe incomodando. Tá aí, ativo, está com a gente a partir de agora. Gente, vamos lá. Ontem o Bahia enfrentou o Flamengo. O Grêmio precisava muito da vitória do Flamengo. Ela se confirmou. 3-0, mas ela não veio de forma comum. O Bahia foi muito prejudicado pela arbitragem. O lance do pênalti do primeiro gol é desses lances que tu tem que olhar e rever a história do futebol brasileiro. Tu tem que olhar o lance e dizer o seguinte: o que está acontecendo aqui? É uma bola na área, a bola vai no Diego, o Diego tenta uma bicicleta, a bola dá no peito do jogador, que faz assim, ela dá no peito do jogador do Bahia. Aí o juiz marca o pênalti na hora, pela velocidade do lance, que não foi tão rápido assim, mas tu até se confundiu, de repente viu que bateu no braço e tal. Mas vai pro VAR. O VAR chama o juiz. Vem dar uma olhada porque não é isso que tu viu. Aí vem pro juiz. E o juiz confirma. Ou seja, o juiz de ontem deu 2 vezes o pênalti, que é vergonhoso. Só que junto com isso vem uma repercussão gigantesca sobre erros. O Bahia, inclusive, quando faz a reclamação do lance, lembra outros erros. Eu não vou entrar nos outros erros, porque aí todos os times, de alguma forma, em algum momento, vão reclamar da arbitragem. O problema é que o erro de ontem fez com que o presidente do Bahia fosse firmemente, o Guilherme Belintani, firmemente atacar a estrutura da CBF, porque o árbitro do jogo do Bahia foi trocado 2 dias antes por pressão do Flamengo, que se incomodou com o erro de arbitragem contra a Chapecoense. E aí eu me apavorei, eu disse, cara, isso não vai terminar bem. Por quê? Porque agora começa uma guerra de pressão e a gente vai chegar no ponto pior. A gente está pressionando um ambiente que é incompetente. O ambiente de arbitragem no Brasil, e eu vou pegar o lance de ontem como base dessa conversa, e tá falando aqui um gremista, no alto do meu gremismo, que precisava muito do resultado do Flamengo, e que precisa falar nessa hora, porque falar quando é prejudicado, todo mundo fala. Eu estou falando aqui quando algo em tese favoreceu o Grêmio. E eu falo em tese porque nunca favorece. Se engana quem pensa que o erro de arbitragem é pontual aqui ou ali e que a banca paga e recebe. Nessa hora, não. Nessa hora, um erro pode determinar o rebaixamento do Grêmio ali na frente e nós vamos ficar nos olhando e dizendo o seguinte: mas o Bahia foi prejudicado lá. Então é preciso berrar para que a gente tenha isonomia, para que a gente vá para as últimas rodadas com a consciência tranquila de que esses incompetentes que coordenam o futebol e a arbitragem no Brasil não levem ainda mais desconfiança a quem está assistindo, que é o nosso caso. Eu confesso para vocês ontem, se eu sou diretor de arbitragem, esse juiz que apitou ontem não apita mais. Por quê? Porque não sabe. Eu não vou chamar ele de desonesto, porque eu não conheço ele. Agora, incompetente eu já sei que ele é. Ele não pode apitar. Ele esteve aqui em Porto Alegre não faz muito tempo. Não pode apitar. E aí tu tem que ter uma regra
que os clubes, de um modo geral, precisam se sentir tranquilos com relação aos episódios envolvendo principalmente a arbitragem nos jogos finais. O presidente do Bahia, como eu disse, ele sugeriu favorecimento a alguém. Claro que, em razão do Grêmio estar na zona de rebaixamento, as redes sociais inundaram dizendo que é o Grêmio o favorecido. E aí eu acho sacanagem e acho injusto. Porque o Grêmio teve, por exemplo, no Grenal, um lance que o Jeromel foi puxado pelo Moisés e o juiz não deu. Por que ele não deu? Por que ele não deu, se todo mundo viu? O Grêmio berrou? Berrou. O Grêmio está tão em baixa que o berro do Grêmio não tem muito valor, porque se justificar pela arbitragem. Mas o Grêmio não teve esse erro, o Grêmio teve muitos erros contra ele. Eu posso começar a sugerir, como sugeriu o presidente do Bahia, que tem um complô para tirar o Bahia. Eu posso sugerir que tem um complô para tirar o Grêmio? Porque o Grêmio foi muito prejudicado. Então o que eu estou pedindo aqui, estou alertando, na verdade, é que a gente tenha um posicionamento de isonomia, de respeito às regras do futebol e que alguma coisa seja feita com relação a esses coordenadores, dirigentes, não sei como é que chama, é uma incompetência atrás da outra. O São Paulo já havia trocado, às vésperas de um episódio, eu só não me lembro, acho que até contra o Grêmio, a arbitragem na semana a pedido do Raí. O Flamengo mudou a arbitragem do jogo do Bahia. Eu tô apavorado, o Grêmio tem 8 decisões de Mundial. E aí? Eu vou estar suscetível a qualquer pressão de algum clube que tenha bom relacionamento com a CBF e com o quadro de arbitragem, e o Grêmio vai ser garfado num jogo desse e acabou. Essa é a realidade. Essa é a realidade. O campeonato está aberto, mas o campeonato é de altíssimo risco nesse momento para a gente. Altíssimo risco. Essa pressão que o Bahia abre, e eu vou te dizer de forma muito correta, porque o que aconteceu ontem é um escândalo. É um escândalo. Gostem ou não, bandeira aqui, bandeira ali, não pode acontecer em lugar nenhum. Esse juiz não pode mais apitar futebol. Não pode por quê? Porque ele não sabe enxergar. Quando é aqui, não é aqui. Aí a TV mostrou que foi aqui e ele continua achando que foi aqui. Cara, não pode. Nós temos que ser firmes nisso. Independente do lado que bata. Por quê? Porque a gente está trabalhando hoje, o Grêmio hoje de manhã tem o último treino, amanhã tem um jogo contra o América, e se a bola bater no peito e ele der que bateu na mão, e o Grêmio perder, acabou. E aí nós vamos ficar chorando aqui, chamando os caras de desonestos. E aí? O que vai servir pra gente chamar alguém de desonesto nesse país que é um país que bate palma pra corrupção? O que é exatamente isso? Nada. É chorar. É chorar. Choro de perdedor. A banca paga e recebe. Isso eu não quero pro Grêmio. Então, que se tenha claramente algum posicionamento de todas as bandeiras dos clubes para que a gente consiga minimamente transformar o final do Campeonato Brasileiro em algo transparente que não cheire a coisa ruim, como disse ontem o presidente do Bahia, que disse o seguinte: o futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo, fechem as portas. Aí fala do terceiro jogo, isso não interessa a gente. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia. Eu imagino por quê. Essa aqui é uma acusação terrível, mas uma acusação de quem viu um erro escandaloso bater a sua porta. Assim como, vocês vão lembrar, para mim, um dos maiores erros da história contra o Grêmio, que um juiz, que também não pode apitar, lá no jogo no Paraná, quando o Jeromel cabeceou a bola explodiu no braço do jogador, todo mundo viu. Todo mundo viu. E o Grêmio ali foi eliminado da final da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Se o Grêmio tivesse feito aquele gol, eles precisariam fazer 4 gols na gente. Eles ganharam da gente nos pênaltis depois do 2-0. Aquele juiz não pode mais apitar. Para não dizer outra coisa,
Para não dizer, eu não posso aqui avançar para a linha da desonestidade. Isso eu não posso fazer, não tenho esse direito e não vou fazer. Eu só digo o seguinte, ou é cego, ou é incompetente, não sabe a diferença de peito e braço. Lá, nós somos surrupiados, levados pela incompetência daquela arbitragem. Ontem, o Bahia teve exatamente a mesma coisa. E nós ficamos discutindo narrativas aqui e empurrando uma camisa, puxando uma camisa para cá, uma camisa para lá. E hoje eu tenho 8 jogos e se acontecer um erro desses, pode ser definitivo na história do Grêmio. Então que a gente tenha consciência disso e que se bata. Eu estou fazendo esse vídeo exatamente para que a gente entre e todo mundo de alguma forma tenha a certeza de que os próximos jogos terão minimamente isonomia e respeito para que a gente consiga sair desse campeonato, se perder pela nossa incompetência, não pela incompetência de um juiz que olha a bola bater no peito e acha que ela bateu na mão. Isso o futebol brasileiro não pode mais. Isso não pode mais. Eu estou assustado, preocupado, porque somei ao erro contra o Bahia alguns erros que o Grêmio teve contra ele e começo a entender que nem tudo que a gente está vendo, nem tudo a gente está exatamente como os árbitros. A gente está olhando uma coisa achando que é, e eu acho que não é o que a gente está vendo. E aí o futebol afunda. A arbitragem, essa relação do VAR e do jogo, nós tivemos essa rodada, tem erros grosseiros. Tem um erro contra o Sport, que o jogador pisa na bola, o pé escorrega e ela bate na canela do jogador do América. Ele foi expulso. O lance do mercado do Inter contra o Juventude é muito pior. E ele não expulsou. Mas aí, mas isso é interpretação, cada árbitro tem a sua. Eles são desqualificados, incompetentes e estão escancarando isso jogo após jogo. Com o VAR ficou pior de entender o tamanho da incompetência da arbitragem. Nós precisamos fazer um levante para que nessas últimas rodadas a gente não tenha que discutir e chorar aqui a incompetência que a arbitragem se tornou no Brasil. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.